Fala pessoal, tudo bem? Hoje uma reflexão interessante. E está lá em Marcos 5, apenas dois versículos, o 4 e o 7. Eu quero intitular essa reflexão como o homem inamansável. O texto é caótico do ponto de vista da dominação maligna e o poder que os demônios têm sobre este homem, não é verdade? Eles não apenas o dominaram, mas lhe deu força suficiente para quebrar grilhões e cadeias que, como diz o texto, eram transformados em pedaços, em migalhas. E uma informação que Marcos nos dá me atraiu nesse texto. O verso 4 vai dizer que ninguém o podia amansar. Essa frase é interessante. Aiodés isquem ao todo amassai. Isquem aqui significa ser forte, ter poder. E essa palavra não aparece na tradução, né? Damassai aqui dá a ideia de domar. Literalmente nós temos aqui algo parecido com e ele era tão forte que ninguém podia amansar. Ou seja, ninguém conseguia domar, dominar, amansar, manter sob controle aquele homem, senão os espíritos imundos. Olha que interessante. Nesse momento, somente os espíritos imundos dominam esse homem. E vale notar que a voz passiva no ato de quebrar os grilhões por aquele homem traz a lume a garantia que, segundo o evangelista, aquele indivíduo estava dominado pelos demônios. Era necessário chegar a alguém para resolver a situação. E aqui eu preciso fazer uma referência cruzada que vai iluminar o nosso entendimento no texto. Se você voltar no capítulo 3, versículo 20 ao 30, Marcos conta Jesus repreendendo os fariseus por dizer que ele fazia as obras de Beelzebul, você lembra? E Jesus vai rebater dizendo no versículo de número 27, ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente, e então roubará a sua casa. Olha que coisa interessante, aqui nós temos novamente a expressão oudes, ou odies, ninguém, e a expressão isquion, o homem forte. As mesmas expressões do nosso texto também encontra-se lá em Marcos capítulo 3, no versículo 27. Então perceba que é como se o ensinamento de Jesus lá atrás precisasse ser colocado em prática agora. E é justamente isso que ele faz, como já era de costume de Jesus ensinar e depois mostrar na prática. Ele vai amansar, ele vai manietar, amarrar o valente. Não existe ninguém que seja destemperado o suficiente para não terminar de joelhos diante do Senhor Jesus. Os demônios ficam tão desesperados que fazem o homem correr até Jesus, se prostrar e o adorar. Mas não somente isso. O verso 7 tem outro fato assustador. Eles dizem, conjuro-te por Deus que não me atormentes. A palavra atormentar aqui é basanices, que tem a ideia de torturar. Aqueles demônios na presença de Jesus se sentiam torturados. Então, o que esses dois textos realmente querem nos dizer? O que é que nós podemos tirar de lição desses dois textos? O primeiro, e de duas coisas, é não há nada e nem ninguém que seja tão forte, tão valente, tão soberbo, tão cheio de si, que não seja amansado por Jesus. Exemplo, Pedro. Exemplo, Paulo. Nós temos exemplos de sobra, principalmente no Novo Testamento, em que Jesus consegue amansar pessoas valentes. Em nossa vida estamos também diante de pessoas assim. Tenho certeza que você possui um familiar, uma pessoa no trabalho, na escola, na faculdade, na rua, a sua rede de amigos que possui atitudes semelhantes a este homem tenebroso, inamansado. Pois é, ele apresenta hoje alguém que manieta o valente. Entra na casa desse valente e apazigua qualquer e todo indivíduo. Segundo, pessoas que sofrem desses problemas têm grande potencial de serem flechas na mão do Senhor. No versículo 15, Marcos diz que as pessoas viram o homem que tivera legião em três situações. Primeiro, assentado. Segundo, vestido. E terceiro, em perfeito juízo.
Assentado porque Jesus devolve a ele o bom senso social. Vestido porque Jesus devolve o senso moral. E em perfeito juízo porque Jesus devolve o seu senso mental. No versículo 18, Jesus entra no barco e ele quer seguir Jesus. Mas aquele homem agora era uma pessoa diferente. E Jesus diz para ele: vai para a tua casa e anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. No versículo 20, ele começa a anunciar em Decápolis e todos se maravilham. Aquilo que ele dizia só fazia sentido porque todos conheciam a história tenebrosa que aquele homem teve. Por isso eu te digo, não te desespere com os inamansados, os altivos, os brutos, os cheios de si da pós-modernidade. Apenas chame por Jesus, que quando ele chegar, amansará o soberbo e ainda fará dele grande missionário. E não esqueça, obviamente, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe o seu like nesse vídeo e se você gostou tanto, compartilhe, porque eu tenho certeza que da mesma forma que edificou a sua vida, vai edificar a vida de muitas outras pessoas. Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima.